E aí otakus do meu Brasil. Mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 2 do capítulo 1, do volume 12. Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, é nóis! E eu queria dar pequeno aviso logo no início do vídeo, que eu criei um chat lá no Amino, então se você tiver uma conta lá, o link vai estar fixado nos comentários. Aviso dado, então vamos para o vídeo. A história começa com Pavel, enquanto ele observava o exército semi-humano entrando em formação. O tempo passava e a noite já estava chegando. Os superiores achavam que seria melhor esperar os semi-humanos se juntarem e acabar com todos de uma só vez. Mas Pavel sabia que existiam semi-humanos mais inteligentes do que os humanos, então esperar poderia não ser uma boa ideia. As linhas inimigas estavam a mais de 450 quilômetros, enquanto em sua formação, eram separados por tribos. Nesse momento, Orlando pergunta a Pavel se ele havia encontrado o general inimigo. Ele respondeu que não, mas sabia que não seria possível um ataque combinado dessa magnitude, sem um líder no comando. Com isso, Pavel ordenou a seus subordinados, que estavam escondidos, a estarem em prontidão para atacar a qualquer momento. E assim, Orlando também retornou à sua unidade. Então, Pavel pegou a boneca que sua filha havia feito quando era criança, no intuito de se parecer com ele, e a beijou, algo que ele sempre fazia em suas missões. A boneca tinha até desgastado por ele tê-la tocado tantas vezes. Ele ainda se lembrava de quando sua filha o presenteou, e ele disse que a boneca era um monstro legal, fazendo com que sua filha desabasse em lágrimas, e por isso foi até chutado por sua esposa. Ele também estava um pouco preocupado com o fato de sua filha se juntar aos paladinos. Pois segundo Pavel, os paladinos eram loucos. Ele só não havia dito isso para ela, porque sabia que sua esposa bateria nele. Ele também sentia muita falta da proximidade com sua filha, já que por seu trabalho, ele quase não passava mais tempo com ela. E ultimamente, sempre quando ele retornava para casa, sua filha não estava presente. Ele só queria que sua filha se casasse e vivesse feliz. Mas ouvindo um de seus subordinados murmurar, trouxe Pavel de volta a seus sentidos. Ele diz aos seus subordinados que eles não deveriam ter medo, o que os relaxou um pouco. Mas então, um semi-humano saiu sozinho das linhas inimigas, e estava caminhando até eles. Pavel dá a ordem para seus homens se posicionarem no local em que seja fácil acertá-lo, e que deveriam esperar suas ordens. Pavel começou a ponderar se o enviado era o general inimigo, ou apenas um mensageiro, cuja morte não faria falta. Ele não sabia de que espécie o semi-humano era, mas sabia que ele não podia ser um humano normal, graças à cauda que estava por trás dele. Exatamente, Demiurgos. Ele ficou um pouco impressionado com a roupa dele, principalmente porque os semi-humanos civilizados eram os mais problemáticos. Então, quando Demiurgos caminhou até uma certa distância, uma voz soou e ordenou que ele parasse, além de mandá-lo sair imediatamente. Ele era o general responsável pela fortaleza. E eu acho que fortaleza está se referindo à muralha. Continuando, o general se apresenta e pede para que Demiurgos se identifique. Assim, Demiurgos, que estava usando aquela máscara, se apresentou como Jadalbaoth. O que fez o oficial do general gritar, perguntando se ele poderia ser aquele que havia liderado um exército de demônios no reino de Reestize, o arquidemônio Jadalbaoth. Mas Demiurgos diz que desejava ser chamado de um imperador demônio, Jadalbaoth. Além dele estar honrado por conhecerem seu nome. Eles então perguntam o que Demiurgos pretende fazer, já que ele havia reunido várias tribos dos semi-humanos, e se dirigido até eles. Demiurgos diz que apenas deseja transformar o Reino Santo em um inferno vivo. Em que ecoam gritos e maldições, em seus tormentos eternos. Mas seria muito difícil para ele sozinho realizar esse desejo em um reino com milhares de habitantes, e por isso, ele precisou juntar um exército de semi-humanos para ajudá-lo. Isso encheu Pavel de terror, mas sua poderosa determinação não o permitiria se intimidar. Ele impediria que Jadalbaoth pusesse os pés no Reino Santo. Nesse momento, a voz do general soou novamente, dizendo que eles não deixariam. E em resposta ao grito do general, os soldados começaram a gritar. Pavel só não gritou, porque estava escondido. E vendo essa cena, Demiurgos aplaudiu, e disse que não desaprovava o sentimento de querer proteger sua terra natal. E por isso, ele daria a melhor recepção possível aos habitantes que ele irá capturar. E enquanto Demiurgos falava, Pavel achou estranho o fato de sua voz chegar a todos, mesmo que ele não estivesse falando alto. Mas ele considerou a possibilidade de ser o efeito de um item mágico. Então, quando Demiurgos diz que não aceitará rendições, e parecia que voltaria para dar as ordens de início ao ataque, Pavel não esperou, e deu a ordem aos seus homens para que eles atacassem. Ele e seus homens se levantaram, e ele dá ordem para atirar.
Mas enquanto puxava a corda de seu arco, conseguiu sentir o olhar de Jadalbaoth por debaixo de sua máscara. Ele não se importou, até porque era culpa dele ter sido muito arrogante ao ir até a linha inimiga sozinho. Com isso, a flecha de Pavel e a de seus subordinados foram atiradas. Cada uma delas estava encantada com magia, entre elas, flechas flamejantes, de gelo, elétricas, ácidas. Mas a de Pavel estava encantada com o poder sagrado. 51 flechas voaram ao mesmo tempo na direção de Demiurgos. Mas nenhuma o feriu, e Pavel não conseguia acreditar em seus olhos, quando todas as flechas caíram no chão, sem danificá-lo. Ele pensou que Jadalbaoth teria alguma habilidade que o tornava invulnerável ao ataque que acabaram de usar, e com isso, pensou em qual poderia ser o ponto fraco de Jadalbaoth. E estava pronto para continuar atacando, na esperança de adquirir mais informações sobre o inimigo, mas ouviu Demiurgos dizer que faria seu movimento. Ele daria um pequeno presente, como retribuição. Uma insignificante magia de 10ª aba, Meteor Streak, algo como golpe meteoro. Então, quando Pavel olhou para cima, viu uma massa de luz se aproximando em alta velocidade. Parecia uma pedra incandescente. Enquanto a luz aumentava gradualmente, Pavel vislumbrou sua esposa e filha. Ele sabia que não poderia ser real, já que tanto sua filha e sua esposa estavam muito mais jovens do que eram. E enquanto ele pensava que sua esposa o mataria se ele não dissesse que ela ainda continuava jovem, o meteoro rasgou o céu e acertou a muralha, causando uma gigantesca explosão. A maciça explosão aplanou tudo que tocou, e pulverizou a parte que havia acertado da muralha. Obviamente, matando todos os soldados presentes nela. Demiurgos tinha certeza que nenhum ser humano poderia sobreviver a tais condições, com exceção dos que haviam invadido Nazarick, nos tempos de Yggdrasil. Mas pelos estudos que havia feito, Demiurgos sabia que esses humanos não existiam aqui. Assim, com os preparativos terminados, ele estava retornando para o lado dos semi-humanos, mas então, Orlando saiu da muralha. Ele diz que o homem que ele desejava derrotar havia sido morto. Ele então sacou suas 2 espadas, e investiu contra Jadalbaoth, numa tentativa de vingança, muito provavelmente. Quando Demiurgos o examinou, sua avaliação não poderia ser pior, tendo utilidade no máximo como uma cobaia. E isso, apenas por causa de uma estranha habilidade que ele possuía. E enquanto Orlando corria até ele, o que era extremamente lento para Demiurgos, diga-se de passagem. Demiurgos pensou em qual seria a maneira mais limpa possível para matá-lo. Então, quando Orlando finalmente se aproximou dele, Demiurgos ordenou que Orlando enfiasse a espada em sua própria garganta. E assim, Orlando caiu no chão, sem acreditar no que estava acontecendo. Demiurgos o pegou e o levou de volta para o lado dos semi-humanos. Ele ordenou que os semi-humanos iniciassem seus ataques, dizendo que seus objetivos principais eram ultrapassarem essa muralha. E enquanto os semi-humanos corriam para cumprir suas ordens, Demiurgos ativou outra magia, e invocou uma gigantesca quantidade de demônios. Mas eles eram demônios fracos, já que se Demiurgos quisesse invocar demônios mais poderosos, diminuiria a quantidade. Porém, o intuito desse ataque era apenas para espalhar a notícia que o exército do Reino Santo havia sido atacado por demônios. E por esse motivo, não haveria problemas. Com isso, Demiurgos ordenou que eles não fizessem algo tolo, como não permitir que alguma testemunha fugisse. Além de que os demônios deveriam apoiar os semi-humanos como reforços. Então, quando os demônios haviam saído, Demiurgos começou a pensar na sabedoria suprema de Ainz. Mesmo ele sendo muito inteligente, não conseguia prever totalmente as ações de pessoas tolas. Algo que demonstrava o quão distante ele estava de alcançar Ainz. Demiurgos pensou em como Ainz ajustaria seus planos para obter o melhor resultado. E assim, ele queria aprender ainda mais com Ainz. E com isso a história continua, mostrando que o exército de semi-humanos haviam esmagado a muralha central, e a invadiram, se espalhando por todo o Reino Santo. E aquele que os havia comandado, foi chamado de Imperador Demônio Jadalbaoth. Fim. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que achou do vídeo. Também quero pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos fãs de Overlord. Dessa forma você estará me ajudando a divulgar o canal, e eu serei muito grato por isso. Mas é isso, obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.